Oi, pessoal, tudo bem? Graça e paz. Graça e paz. Que a paz, que a graça de nosso Deus encontre o seu coração e a sua casa nesse dia, nesse momento que você está se conectando aqui comigo e assistindo esse devocional. Hoje eu quero ler junto com você um trecho que está no livro do profeta Miqueias, no Antigo Testamento. Miqueias, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 6, verso de número 8. Miqueias, capítulo 6, verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Ele, o Senhor, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Eu me lembro que há algumas semanas atrás, eu entrevistei, fiz uma live no meu Instagram, e inclusive esse vídeo está lá no YouTube, a Bíblia e a Justiça Social. Eu entrevistei um grande amigo, pastor Bebeto Araújo. Pastor Bebeto hoje está em Curitiba, ele é diretor nacional da Missão Aliança, um cara extraordinário. E nesse papo que nós tivemos, eu fiz uma pergunta para ele. Perguntei, Bebeto, por que é que as pessoas, quando veem cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, cuidando dos pobres e exigindo justiça em favor dos pobres, essas pessoas são taxadas, né, de comunista, de marxista, de esquerdista, enfim, tanta coisa. E aí ele falou assim, olha, eu não consigo entender essa relação em que uma pessoa como o profeta Miqueias, o profeta Amós, 600, 700 anos antes de Cristo, pode influenciar alguém que nasceu no século XX, no século XIX, no século XXI. Eu não consigo entender essa relação. Então ele falou, eu paro por aí a minha explicação. Não tem como esses caras, essas ideologias, essas políticas influenciarem o profeta Miqueias. As pessoas, sim, dessas ideologias, dessas crenças, dessas linhas ideológicas, podem em algum momento ser influenciadas pelo profeta Miqueias, mas não o contrário. E aí, quando eu me deparei essa semana com o texto de Miqueias, eu lembrei rapidamente desse papo com o Bebeto, e esse texto é maravilhoso, porque é como se Deus estivesse resumindo para nós algo que a gente não pode esquecer, de toda a lei, de toda a nossa experiência de fé, o que deve gerar toda a nossa experiência de fé. Um resumo para isso. Que o Senhor exige, pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. Justiça, fidelidade, humildade. Justiça, fidelidade e humildade. Nós que somos seguidores do Cristo, nós que servimos ao Deus Altíssimo, nós que servimos o Eu Sou, o Senhor dos Senhores, a nossa vida deve ser pautada, motivada por esse desejo, por essa sede de, de praticar a justiça, de ser um agente da justiça, de lutar por justiça. E de lutar por justiça, sobretudo, para aqueles que são oprimidos, para aqueles que são vulneráveis, para aqueles que carecem de auxílio, para aqueles que são marginalizados, para aqueles que são minorias. As minorias esquecidas de nossas sociedades, essas minorias são alvo da graça de Deus, do amor de Deus e da justiça de Deus, da justiça do reino de Deus. E como é que a graça, a justiça, a paz, o amor, a bondade de Deus atingem essas pessoas? Através dos seus discípulos. Através de mim e de você é que a justiça chega no pobre, no necessitado, no órfão, na viúva, no estrangeiro, naquele que está à margem, é através de nós.
É através de nós que a justiça do reino de Deus é manifestada, é expandida, é encarnada, é experimentada por pessoas que estão em condições de esquecimento da sociedade, que foram esquecidas e abandonadas. Não há como seguir o Cristo, não há como seguir o Filho de Deus e seguir ao Deus, o Pai, não há como servir ao nosso Senhor se nós negligenciamos a justiça e, sobretudo, a justiça com os mais pobres. Se nós ficamos do lado de quem oprime, se nós ficamos do lado de quem torna a vida dessas pessoas mais sofrida, dolorida e amarga. Nós não podemos ficar do lado de quem oprime, nós temos que ficar do lado daqueles que estão sendo oprimidos e lutarmos para que a opressão encontre o seu fim, para que a opressão seja finalizada. Fidelidade, amar a fidelidade, amar o nosso compromisso com Deus, amar a Deus. E amar a maneira como Deus se revela a nós e a maneira como Deus espera que as pessoas tenham a experiência de verem Deus, de conhecerem a Deus através da nossa fidelidade a Ele. Quanto mais somos fiéis a Deus, quanto mais nos dedicamos a amar a fidelidade e buscar uma vida em que Deus possa ser glorificado através da nossa vida, maior serão as histórias que contaremos de pessoas que puderam conhecer a Cristo através da nossa fidelidade a Deus, através da nossa experiência de fé e fidelidade a Deus. Andar em humildade enquanto fazemos isso, enquanto praticamos a justiça, enquanto buscamos a fidelidade, buscamos ser reflexos de Jesus, sermos a face de Jesus na terra, fazendo isso com fidelidade, que enquanto façamos essas coisas, enquanto nos dedicamos a essas coisas, nós não agimos com arrogância sobre os outros, nós não impomos o nosso Deus, nós não violentamos a consciência alheia, nós não violentamos a expressão religiosa do outro, a sua consciência de fé. Nós fazemos em humildade, em amor, em comunhão com Deus e com a humanidade. Fazemos humildemente, andando em humildade com o nosso Deus que expressou a plenitude da humildade em Jesus, que nos mostrou a plenitude da humildade no seu Filho, Cristo, que veio se abstendo da sua condição de Deus, se abstendo dos seus poderes, se abstendo da sua soberania, se encarnou como homem, andou em humildade. Nós devemos praticar a justiça, amar a fidelidade, sermos canais de Deus para que as pessoas conheçam a Deus, conheçam Cristo, mas que nós façamos isso em humildade, reconhecendo a nossa incapacidade, reconhecendo a nossa condição de pecado, a nossa condição de necessidade da misericórdia de Deus, para que depois nós venhamos falar e comunicar o reino de Deus, o amor de Deus para as pessoas. Se eu chego para alguém me considerando, considerando que eu não preciso da misericórdia de Deus e da graça de Deus, eu estou fazendo o que estou fazendo de maneira arrogante. Que a gente não pratique o evangelismo, que a gente não pratique a luta por justiça, que a gente não pratique a fidelidade com arrogância, mas com humildade. Porque Deus é glorificado em corações humildes. Deus te abençoe, em nome de Jesus.